Oiê! No episódio de hoje, o episódio número 2 da série sobre mulheres, a gente vai estar falando sobre uma mulher muito especial. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Aimee e no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre a vida de Ruth. Ruth foi uma mulher, acredito que muito mais famosa, conhecida do que Abigail, famosa e conhecida por nós. E Ruth, ela tem um livro com o seu nome. E a história dela está nesse livro. E eu quero te recomendar para que você, assim que você sair desse episódio, assim que você terminar de escutar isso aqui, corre lá pro livro, seja no seu aplicativo da Bíblia no celular, seja na Bíblia física, mas vai ler porque essa história é sensacional. Então, primeiramente, vamos começar dizendo quem que foi Ruth, Uma breve biografia de quem foi essa mulher. Então, Ruth, ela foi uma mulher moabita e a história dela se desenrola, acontece com Noemi. Noemi foi a sua sogra, que ela, brevemente contando a história de Noemi também, porque elas estão relacionadas, mas Noemi, ela era uma mulher que tinha marido e 2 filhos, e houve fome na terra deles, e eles tiveram que se mudar para uma cidade, e nessa cidade os filhos dela se casaram, e acabou que o marido dela e os filhos dela faleceram, e ela ficou apenas com as suas 2 noras, e uma dessas noras era Ruth. Então Ruth, ela foi sogra de Noemi, e posteriormente ela foi esposa de Boaz, com quem ela teve Obed, que foi pai de Davi, então o nome dela está presente na genealogia de Jesus Cristo. Então, sim, ela foi uma mulher muito importante para a história. E aqui eu não vou ler a história inteira pra você, vou tentar não dar spoiler, embora seja meio difícil, mas eu não vou ler a história inteira, eu quero te cativar a ler a história na íntegra. Mas eu vou fazer como o estilo do episódio passado. Eu vou ressaltando algumas características e ações dessa mulher que me chamaram a atenção e me impactaram de alguma maneira. Então, a primeira que eu gostaria de começar comentando é que o amor de Ruth a Noemi foi comprovado com atitudes. Como eu disse anteriormente, Noemi ela tinha 2 noras, e Ruth era uma delas e a outra era Orfa. Não sei se é assim que se fala, mas é o nome que está escrito na Bíblia. E o amor de Ruth a Noemi era tão grande que ela não apenas falava como órfã, porque embora a Noemi falava para as duas, voltem para sua cidade, voltem para o lugar de onde vocês vieram, deixe-me aqui sozinha. Tanto Orfa quanto Noemi insistiram em ficar com ela. Contudo, a Ruth foi diferente de Orfa. Por quê? Porque Ruth, ela não deixou Noemi sozinha. O que ela disse, ela cumpriu. Ela disse que ela ficaria com Noemi. Ela disse que ela não deixaria ela sozinha e assim ela fez. Diferente da outra nora de Noemi. Um trecho que mostra isso é Ruth, no capítulo 1, versículo 14, que diz assim: Elas, então, começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. E a segunda característica de Ruth que me chamou a atenção é que Ruth era uma mulher decidida. Ela sabia o que ela queria. Isso está escrito no versículo seguinte, do mesmo capítulo, no versículo 15, que diz assim: Então Noemi a aconselhou: Veja sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. E Ruth, ela disse: Não, eu não vou voltar, eu vou ficar com a senhora. E assim ela fez. Então ela também era uma mulher decidida, ela sabia o que ela queria. Ela não era levada pelas ações ou pelas opiniões das outras pessoas, mas sim, ela tinha princípios e valores. A terceira característica é que ela era uma mulher trabalhadora. Diz assim no livro de Ruth, no capítulo 2, versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então, Ruth entendia que Noemi, a sua sogra, ela estava numa situação em que ela não conseguia se sustentar. Noemi já estava de idade avançada, ela já estava velha, ela não conseguiria trabalhar para manter o seu sustento, tanto dela sozinha quanto de Ruth também. Então Ruth, sendo uma mulher mais jovem, tendo disposição, tendo energia, ela fez isso, ela trabalhou não apenas para ganhar o seu sustento, para se sustentar, mas também visando o bem-estar e a vida de Noemi.
Então, a gente vê aqui que ela era uma mulher trabalhadora. Ela esteve disposta a sair da sua zona de conforto por amor a Noemi. Isso é o verdadeiro empoderamento feminino. A gente sabe, a gente conhece muito bem a cultura que a gente está imerso, né, nos dias atuais. E a gente vê que o feminismo, principalmente, né, ele prega muito essa ideia de empoderamento feminino. E eu vejo na Ruth a verdadeira e genuína forma de empoderamento feminino. Ela poderia ter voltado para o lugar de onde ela veio, ela poderia ter se casado com outro homem mais jovem, porque ela estava viúva, mas ela ainda assim, ela foi altruísta. Ela, como diz Paulo, né, aos Filipenses, no capítulo 2, ela considerou os outros mais importantes do que ela. Ela colocou Noemi acima dela. E ela falou, não, eu vou ficar com Noemi até o final. E é incrível de ver como que Deus honrou isso na vida dela. É incrível ver a mão de Deus se movendo na história dessas duas mulheres e como que Deus, ele honrou a vida de Ruth. Então, para mim, Ruth é o verdadeiro símbolo de empoderamento feminino. Ela amou quem estava do lado dela como ela mesma. Ela amou a Noemi, ela batalhou por ela, entendendo que ela já estava fraca, de que ela não tinha mais condições de se sustentar. Ela fez isso por amor à sua sogra. E mais um versículo que mostra o quanto que ela era altruísta, o quanto que ela visava o bem dos outros, é que está ali, no mesmo capítulo 2, no versículo 18, que diz assim: carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. E em determinado momento da história, a gente vê que Ruth, ela se alimenta e sobra alimento. Ela guarda esse alimento e ela leva para Noemi. Então, nos momentos de bonança dela, nos momentos em que ela tá ali tendo fartura mesmo, ela não se esquece da sua sogra. Ela se lembra dela, mesmo nos momentos de alegria. Ela lembra que a sogra dela está lá na casa dela, né? Passando talvez necessidades e que ela precisa ajudá-la. E algo interessante que a gente pode observar é que Ruth, ela era uma mulher moabita. E a cidade de Moab, a cidade de que Ruth era nascida, era uma cidade em que as pessoas olhavam para as pessoas de lá, né, e desprezavam completamente. Elas eram como se fossem os samaritanos e os judeus na época de Jesus. Eles eram muito desprezados e até vistos como inimigos. Mas é incrível de ver como que Deus usou dessa mulher de Ruth para cuidar da sua filha Noemi. Então, eu creio que há muitas e muitas e muitas lições que podem ser tiradas dessa história. Não apenas com a vida de Ruth, mas com a vida dos personagens em geral dessa história, com a vida de Noemi, com a vida de Boaz. Então, assim, mais uma vez, por favor, leia essa história. Não deixe de ler e de realmente ser tocado pelo Espírito Santo através dessa palavra. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e foi edificado por esse conteúdo, compartilha com mais alguém, compartilha com mulheres que você conhece. A gente se encontra na próxima semana e não esquece de seguir a gente no Instagram. O link tá aqui na descrição do episódio.